Se eu te dissesse que você tem tudo o que precisa na sua cozinha para fazer o melhor brownie do mundo, você acreditaria em mim? Pois bem, acredite! Hoje é o dia em que você vai descobrir o segredo por trás do equilíbrio perfeito entre o crocante e o úmido, o doce e o amargo. O brownie é a prova de que o doce perfeito existe e a melhor parte é que você pode criar essa maravilha aí na sua própria cozinha. Preparado para transformar ingredientes simples em uma obra de arte da confeitaria? Então vamos para os ingredientes. Esse é um ótimo exemplo dos segundos iniciais de um vídeo ensinando a fazer o brownie perfeito em um canal de confeitaria. Por que eu tô falando só dos primeiros segundos do vídeo? Porque quando falamos de YouTube, uma coisa que você não pode esquecer é que esses primeiros segundos são essenciais para determinar se a pessoa vai ficar até o final do vídeo, principalmente se for a primeira vez que ela te assiste. E mesmo que a pessoa já seja um espectador recorrente do seu canal, nada impede que ela não se sinta cativada e abandone o seu vídeo já no primeiro minuto. É por isso que é importante começar chamando bastante a atenção. Para chamar essa atenção, você precisa olhar com cuidado para o seu roteiro. Nessa aula eu vou ensinar o que você precisa escrever nesses primeiros segundos de vídeo, usando vários exemplos para vocês verem como é possível aplicar essas técnicas a absolutamente qualquer tipo de conteúdo. A animação inicial que você viu agora há pouco é uma amostra do poder do roteiro. E um bom roteiro pode fazer algo ainda mais importante e mais difícil, que é segurar sua audiência até o final do vídeo. Nesta aula, eu vou te ensinar como seus roteiros podem ser estruturados. Também vou mostrar algumas técnicas para tornar o seu vídeo mais atraente e explicar os cuidados que você precisa ter com a linguagem. E por fim, eu vou mostrar alguns truques para fazer o roteiro do vídeo trabalhar para o seu negócio. Todo vídeo que você fizer conta uma história. E toda história tem um começo, meio e fim. Isso parece óbvio, mas é uma regra muito importante quando você pensa no roteiro do seu vídeo. Qual é o começo da sua história? O que acontece no meio dela? E como essa história termina? A resposta para essas perguntas formam o fio condutor do seu vídeo. Isso vale para um vídeo de 5 minutos ou para um vídeo de 1 hora, porque todo roteiro que você escrever vai contar uma história, independente do tema. Isso é muito fácil de ser percebido em determinados tipos de vídeo. Por exemplo, imagine que uma confeiteira está criando um vídeo para mostrar a receita de sua grande especialidade: um bolo de chocolate com a massa bem fofa e molhada. Como um vídeo mostra uma receita, então o roteiro segue a mesma ordem dessa receita. O começo do vídeo mostra os ingredientes, o meio mostra o preparo e no final temos o bolo pronto. Então, essa divisão entre começo, meio e fim é muito clara na maior parte dos vídeos que ensinam alguma coisa, especialmente nesse formato de passo a passo. Mas isso funciona também em outros vídeos. Vamos fazer de conta que uma pessoa profissional de estética vai fazer um vídeo explicando por que beber água com limão é importante para a sua saúde. O roteiro pode começar explicando quais vitaminas e minerais existem no limão. Depois pode listar todos os benefícios que a água com limão traz para o corpo. E na conclusão, o roteiro pode explicar de quanto em quanto tempo é preciso tomar água com limão e qual momento do dia isso deve ser feito. Se você prestar atenção nesses exemplos, verá que essas histórias são espécies de linhas retas. Elas começam em um ponto de partida e seguem como uma linha reta até sua conclusão. Isso é importante porque assim que você começa a sair demais do assunto que se propôs a explicar no vídeo, a pessoa fica impaciente, muitas vezes irá pular o seu vídeo. Por isso, queremos deixar dentro do nosso roteiro só o que realmente importa. Vamos dizer que um profissional de elétrica criou um canal sobre sua profissão. Em um dos seus vídeos, ele quer explicar por que a lâmpada da sua sala está sempre queimando. Ele abre o vídeo dizendo se esse problema é comum ou não. Depois, na parte do meio, aborda quais podem ser os motivos disso. No final, apresenta possíveis soluções. Então, ele tem uma linha reta que começa no problema, passa pelas possíveis causas desse problema e termina mostrando as soluções. Ele não pode se afastar dessa linha reta. Sim, ele pode aproveitar um trecho do vídeo e comentar sobre como consertou a geladeira de um cliente, mas por pouco tempo. Se ele se afastar demais da linha reta, as pessoas não vão mais saber se o vídeo é sobre lâmpada ou
sobre a geladeira, ou seja, o roteiro se perdeu. Então, você não pode nunca perder sua linha reta de vista para não se afastar dela. Mas claro que você pode brincar com essa linha reta. Aliás, você deve brincar com ela. E isso nos leva a uma das ferramentas essenciais de um bom roteiro: o contraste. Uma coisa importante é que o seu roteiro precisa ter contraste. Esse é um recurso muito usado no entretenimento. Todos os filmes e séries que você assiste possuem contraste. A diferença é que no YouTube isso funciona de uma forma bem única. Para te ajudar a visualizar isso, imagine que o seu roteiro é composto de várias cores. As cenas em roxo são aquelas partes do conteúdo mais técnicas, complexas ou mesmo difíceis de executar. São as partes que exigem mais do espectador. Já as azul claro são os trechos com informações mais simples de entender. Alguma curiosidade fora do tema, ou até mesmo alguma brincadeira ou piada. No final das contas, o importante é você entender que estas são as cenas que exigem menos atenção da audiência para serem compreendidas. E essa parte em vermelho é a introdução do seu roteiro, ou a informação de maior interesse dele. Essa é uma das cores mais importantes. Primeiro, porque se o espectador não passar por ela, ele sequer chegará ao azul claro ou roxo. Segundo, porque como essa é a informação mais importante do seu vídeo, é preciso tomar cuidado para entregar exatamente aquilo que você está prometendo no título do seu vídeo. Quando eu falo de contraste, eu quero dizer misturar as três cores do seu roteiro de uma forma interessante. Um roteiro todo azul claro deixará o espectador entediado. Um roteiro feito apenas de cenas roxas deixará a audiência esgotada mentalmente. Seu vídeo precisa alternar entre essas duas cores o tempo todo. Então, entre duas cenas roxas que exigem mais da audiência, coloque uma cena azul clara, para que ele se recupere do desgaste do conteúdo anterior antes de mergulhar no próximo conteúdo mais complicado. No mundo das séries e filmes, esse conceito é usado para dosar a emoção de cada cena. Mas aqui nos roteiros educacionais, isso deve ser aplicado ao conteúdo. Vamos pensar, por exemplo, no eletricista que está falando sobre as lâmpadas. Depois de explicar uma ligação elétrica complexa, é hora de deixar a audiência descansar um pouco, entregando um conteúdo mais leve. O eletricista pode, por exemplo, falar sobre algum cliente que teve esse tipo de problema, ou até mesmo dar dicas de lâmpadas que não costumam queimar com facilidade. Em essência, um bom roteiro equilibra elementos complexos e leves, alternando entre eles para manter a atenção do público e evitar a sobrecarga de informação. Este contraste, quando bem utilizado, pode ser a chave para deixar a aprendizagem mais envolvente e acessível. Como expliquei no início da aula, os primeiros segundos do vídeo são essenciais. É nesse tempo que o espectador decide se continuará ou não assistindo seu vídeo. Sua margem para erro é mínima, por isso os 20 ou 30 segundos iniciais são tão importantes. Por isso nunca abra o seu roteiro de forma morna. Use sempre a nossa cena vermelha, que promete mostrar um dos pontos mais altos do seu conteúdo e de preferência de uma forma que instigue as pessoas. Um bom exemplo é aquele que usamos anteriormente sobre uma esteticista que criou um vídeo sobre os benefícios de beber água com limão. Já na abertura do vídeo, ela promete que essa bebida ajuda a fazer uma reforma completa no organismo da pessoa. Isso com certeza vai despertar o interesse da audiência, que vai continuar assistindo para saber mais sobre o assunto. O exemplo do brownie perfeito que utilizamos no início da aula funciona por vários motivos. Um deles é porque ele é rápido. Essa é outra boa dica para o início do seu vídeo. Vá direto ao ponto. Não gaste muito tempo enrolando sua audiência. Ir direto ao assunto é uma excelente maneira de começar o seu vídeo, principalmente se você for ensinar algo. Se fôssemos continuar o vídeo do brownie perfeito, já iríamos direto para a fase dos ingredientes. Dessa maneira você literalmente não tem tempo para esperar o espectador sair do vídeo. Nesses dois exemplos temos uma combinação de texto e imagem que despertam a curiosidade da pessoa. Ela vai querer assistir ao vídeo para descobrir por que a água com limão pode ser tão importante para a saúde, ou vai ficar com vontade de aprender a fazer aquele apetitoso brownie perfeito de chocolate. Então, às vezes, mostrar o resultado final é um ótimo modo de começar o vídeo. Isso vale especialmente para os vídeos em que você vai ensinar algo. No caso de uma receita, mostrar o brownie pronto é um ótimo chamariz para fisgar a audiência.
Se o eletricista quiser fazer um vídeo ensinando como instalar um quadro de distribuição de luz, ele pode abrir o vídeo mostrando o quadro já instalado. Isso dá tranquilidade para a audiência, uma vez que ela viu que o quadro de distribuição ficou realmente bem instalado, ela se sente mais motivada para continuar assistindo até o final. Mas claro que isso não funciona para todos os vídeos. Em alguns casos, o melhor é fazer justamente o contrário, atiçando a curiosidade da pessoa. Por exemplo, digamos que a esteticista vai fazer um vídeo ensinando como acabar com manchas na pele. Uma ótima forma de abrir o vídeo é dizendo quais tipos de manchas ela vai ajudar a resolver, mas ainda sem ensinar nada. Isso pode ser feito também com o brownie. Mesmo mostrando o brownie feito, ao dizer que existe um equilíbrio perfeito entre o doce e o úmido, o texto faz a pessoa querer ficar até o final do vídeo para descobrir como fazer isso. Pense que os primeiros 30 segundos são um quebra-cabeça. No geral, você tem que mostrar peças suficientes para a pessoa ter vontade de saber como o desenho se completa, mas não pode mostrar o desenho inteiro, porque senão corre um grande risco da audiência já perder o interesse. Para ficar mais claro, eu vou criar outra situação. Na aula anterior eu usei um exemplo do canal do Biomédico. Vamos imaginar que ele quer fazer um vídeo sobre rinite. Ele pode abrir o vídeo dizendo que vai contar algumas coisas que todo mundo já ouviu sobre rinite e que só depois disso vai dizer quais são as verdades e quais são os boatos. A pessoa ouve isso e fica intrigada, querendo assistir o restante do vídeo. Mas lembre-se que você não pode mentir. Qualquer coisa que você prometer no início do vídeo precisa ser entregue. Combinado? Aumente, mas não invente. Agora que falamos de forma um pouco mais geral sobre estrutura de história e o contraste do roteiro, vamos começar a pensar um pouco em roteiros educacionais. E para fazer esse tipo de roteiro, você possui algumas armas secretas que são muito importantes. Uma das mais importantes são os recursos visuais. Faz de conta que eu quero descrever um carro para você. Eu posso ficar aqui 10 minutos contando que ele é feito de metal e que tem 4 rodas. Posso dizer que as pessoas entram por portas laterais, que ele possui 5 assentos e um deles é o do motorista. Ou eu posso simplesmente mostrar essa foto aqui. Mais fácil, né? Sim. As pessoas entendem com mais facilidade aquilo que elas estão enxergando. Você vai falar sobre um país? Mostre o mapa. Não pressuponha que a pessoa saiba onde ele fica. Vai explicar como é o interior do planeta? Mostre um diagrama. Está ensinando a configurar o roteador? Grave o passo a passo da sua configuração mostrando a tela do computador ou do celular para facilitar a sua explicação, pelo amor de Deus. O suporte visual é importantíssimo quando falamos de conteúdo educacional. Basta pensarmos em alguns exemplos que eu já citei nesse vídeo. Vamos voltar ao vídeo do eletricista explicando por que a lâmpada da sala queima o tempo todo. Se isso acontece por causa de uma ligação elétrica errada, é preciso mostrar o diagrama da ligação, apontando nas imagens onde está o erro e como essa ligação deve ser depois de arrumada. Nunca subestime o poder dos recursos visuais. Eles funcionam tanto para deixar o conteúdo mais fácil de ser entendido, como também tornam o seu vídeo muito mais rico e atraente. E a audiência enxerga esse capricho e responde de forma positiva. Outra arma secreta muito importante para os vídeos educacionais está nas analogias. Nosso cérebro processa informações novas de uma forma muito mais eficiente se essas informações trilharem caminhos que nossa mente já conhece. Isso é cientificamente comprovado. E aí entra a analogia, que é o ato de encontrar semelhanças entre coisas diferentes. No meu canal eu fiz um vídeo de história sobre a Guerra Civil na Síria, um conflito que contou com várias facções diferentes lutando entre si. Ao invés de explicar todos os grupos, eu fiz uma analogia com uma escola. Comparei os grupos envolvidos no conflito com grupos que você encontra na escola, como os nerds, atletas e patricinhas. Todos contra todos e todos contra o governo da Síria, que nesta analogia era a diretoria da escola. Mas lembre-se que a analogia existe apenas para explicar o conteúdo. Então, de tempos em tempos, eu preciso sair da analogia para lembrar as pessoas de que essa escola, na verdade, é a Síria e que a briga entre alunos é uma guerra. As analogias podem ajudar muito com qualquer conteúdo quando são bem encaixadas no roteiro. Pense no canal do Biomédico. Vamos dizer que ele quer escrever um roteiro explicando como um medicamento age no corpo humano. Que tal transformar o corpo em uma cidade assolada por vilões e o remédio
médio como um super-herói. As possibilidades são infinitas. Lembre-se que, se o conteúdo é simples, você não precisa de analogias. Elas são necessárias apenas para algo complexo. E a última grande arma secreta do roteiro educacional está na linguagem. Quanto mais termos técnicos você usar, mais complicado o seu vídeo será. Isso nada mais é do que criar uma barreira entre a audiência e o seu conteúdo. Se as pessoas não entendem as palavras que você está usando, ficarão perdidas, não entenderão o conteúdo e, como consequência, vão fechar o vídeo e procurar outro sobre o assunto. Isso não quer dizer que a linguagem precisa ser rasteira. O essencial é que ela seja direta e o mais simples possível. Lembre-se de uma regra muito importante: nunca parta do princípio que a audiência sabe tanto quanto você. Isso vale para a linguagem que você vai usar, mas também para o seu conteúdo de forma geral. A confeiteira precisa ter em mente que no meio da sua audiência existem pessoas que não sabem absolutamente nada sobre as etapas necessárias para fazer um bolo. Da mesma forma, as pessoas que estão assistindo ao vídeo do eletricista não necessariamente conhecem o nome de todos os componentes elétricos. Tenha em mente que seus vídeos são feitos para pessoas que não entendem daquele assunto como você. É com elas que você está falando o tempo inteiro. Você conhece a expressão Call to Action? Isso é muito comum no YouTube e acho que você conhece o famoso deixa o seu like, inscreva-se no canal. Tudo que você pede para o espectador fazer são os Call to Action, que podem ser traduzidos como chamados para ação. E eles também precisam ser previstos no roteiro, porque não podem ser jogados em qualquer local do vídeo. Lembra do que eu disse sobre você ter os primeiros 30 segundos para conquistar a audiência? Se você conseguiu fazer isso, a atenção do espectador está capturada. Com isso, você ganha um pouco mais de crédito para fazer um Call to Action. Essa é a hora que você pede para a pessoa se inscrever no seu canal, seguir você nas redes sociais, toda aquela coisa. E não peça isso de qualquer jeito. Seja carismático, faça a pessoa ter vontade de assinar o canal, mostre que isso é realmente importante para o seu trabalho e que assim a pessoa fará parte de uma comunidade. Não tenha receio, faça, porque isso fará uma grande diferença no seu número de seguidores. Então contemple esses Call to Action neste local estratégico do seu roteiro, logo depois que você capturou a atenção da audiência e antes de começar para valer a explicação do conteúdo. E lembre-se que as pessoas podem não estar tão familiarizadas com a plataforma como você, tá? Então utilize recursos visuais para mostrar de fato onde a pessoa clica para se inscrever no canal. Isso faz toda a diferença. E agora que estamos chegando perto do final da aula, vamos falar do final do roteiro. Lá você também pode pedir o like e a inscrição, mas não se alongue muito, você já pediu no começo, então é apenas uma lembrança rápida. Lembra que a missão do roteiro é fazer com que a pessoa fique até o final do vídeo? Isso é muito difícil de ser feito quando a pessoa já sente que o conteúdo acabou. Se você ficar 2 minutos pedindo like, mais 5 minutos divagando sobre sua vida, a pessoa vai fechar antes de chegar em uma parte muito importante do seu vídeo: os segundos finais. O que você quer é que a pessoa chegue até o final do seu vídeo para que ela possa ser direcionada para outro vídeo do seu canal. É por isso que você precisa fazer uma transição rápida entre o final do seu conteúdo e o trecho onde você pede para a audiência assistir mais conteúdos do seu canal. Não deixe a pessoa perceber que o vídeo acabou. Nesse momento, tente indicar conteúdos que você já tenha mencionado durante o vídeo, ou que sejam de temas parecidos, ou então que façam parte da mesma playlist do seu canal. Por exemplo, ao final do vídeo Como Montar Sua Caixa de Luz, o eletricista pode indicar o vídeo em que ele mostra os erros de instalação mais comuns. Lembre-se, os primeiros 30 segundos são essenciais para capturar a atenção da pessoa. Da mesma forma, os últimos segundos do roteiro servem para que a pessoa continue no seu canal. Mostre outros vídeos, faça ela querer dar play e continuar com você. Como eu disse, use o roteiro e todos os recursos dele a favor do seu canal. Um bom roteiro consegue fazer isso. E assim chegamos ao fim da nossa aula focada em roteirização para o YouTube. Vamos relembrar então tudo que aprendemos. Exploramos a importância vital dos primeiros segundos do roteiro para garantir o sucesso do seu vídeo. Abordamos a estruturação dos roteiros, mantendo-os como uma linha reta para não perder o foco do seu vídeo. Falamos sobre a utilização de contraste entre as cenas mais simples e mais complexas, mantendo o seu roteiro mais interessante e cativante. Refletimos sobre o poder das analogias e recursos visuais e os cuidados necessários ao escolher a linguagem
adequada para o seu público. Além disso, discutimos a relevância de usar calls to action e indicações claras dessas ações a fim de garantir que cada roteiro seja um veículo para o crescimento do seu público. E enquanto fechamos essa aula, gostaria de lembrá-los que um roteiro sólido não é apenas um mapa para o seu vídeo, mas também uma ferramenta essencial para melhorar o seu desempenho na frente da câmera. Aliás, falando em desempenho, este é justamente o tema da nossa próxima aula: gravação. Te vejo lá. Usando os conceitos aprendidos nesta aula, crie um roteiro simples sobre algum tema que você domine. Siga as seguintes etapas. Defina o problema ou questão que será abordado no vídeo. Escreva os primeiros 20 e 30 segundos do seu vídeo, garantindo que você capture a atenção do espectador imediatamente. Lembre-se de prometer algo valioso ou intrigante. Escreva o seu roteiro. Ele deve seguir uma linha reta, então comece escrevendo o problema, passando pelas possíveis causas e terminando com as soluções. O seu roteiro deve seguir em direção à promessa feita nos primeiros segundos de vídeo. Lembre-se de alternar entre conteúdos técnicos e conteúdos mais leves para manter o espectador engajado.